Amém. Abra comigo no livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler por enquanto o versículo 1 e versículo 2. E você conhece o texto. É sobre a destruição de Jericó. Quais são os passos para realmente as muralhas caírem na nossa vida, na nossa família, na obra do Senhor? Quais as nossas atitudes que precisamos tomar no mundo espiritual e também as ações que precisamos fazer? Diz assim, Josué 6, 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra nessa noite. Obrigado por cada leitura que ainda vamos fazer, cada versículo, ó Deus. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração para o novo, para trazer o frescor da tua palavra, trazer a nossa memória, Pai. Atitudes, ações que nós sabemos que precisamos tomar, mas às vezes não as fazemos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Que o nosso coração seja um bom solo, que a tua palavra entre com poder, com autoridade no nosso interior e faça diferença nessa noite. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus. E que todos que concordam digam amém, amém. Então você conhece a palavra, inclusive o texto? E Jericó era a grande barreira entre Israel e a terra prometida. Então as muralhas de Jericó significa para cada um de nós, e como igreja, eu quero falar nessa noite, somos todos de casa, era aquela grande barreira, aquele grande impedimento que os atrapalhavam de chegar a Canaã. Para chegar a Canaã, tinham que passar por Jericó. Já começamos a entender então que para nós chegarmos à Nova Jerusalém, para que nós chegarmos no propósito que o Senhor tem para a obra dele neste lugar, tem Jericós na nossa frente. Tem muralhas enormes na nossa frente, que humanamente nós não conseguiremos passar. Que pela nossa força nós não conseguiremos destruir. Porque a palavra diz que Jericó estava rigorosamente fechada para que os filhos de Israel não entrassem. Ei, tem bênçãos na tua vida que o inimigo fecha. Que o mundo espiritual se move para que você não alcance. Tem coisas, tem propósitos para a igreja de Deus, para a obra de Deus, que o inimigo fecha as portas e diz: por aqui eles não vão passar. Isso eles não vão conseguir fazer. Isso eles não vão avançar. Porque o inimigo acha que pode ter alguma vontade sobre a igreja do Senhor. O inimigo acha que pode ter alguma influência sobre a igreja de Deus, sobre a minha vida, sobre a tua. E quantas coisas o inimigo tenta, o inimigo arma laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai. Você conhece? E aqui ele fecha completamente, rigorosamente a cidade para que Israel não passasse. Então estava fechado por um motivo específico. E você tem que aprender sobre guerra espiritual. Se tem alguma coisa amarrada, algum nó, alguma porta que está se fechando e você entende que é de Deus, começa a repreender em nome de Jesus. Começa a avançar, dizer: inimigo, tu sai da frente, ou eu passo por cima de você. Sai da frente, porque você não pode impedir o avanço de Israel. Sai da frente, porque você não pode impedir a obra de Deus. Sai da frente.
Eu entendo que Deus quer levantar neste lugar homens e mulheres posicionados. Que nós entendamos sobre o mundo espiritual. É tão real quanto o mundo físico. Mas nós precisamos ter entendimento. E diz aqui que os inimigos de Jericó fecharam rigorosamente por causa de Israel. Então eles tinham uma grande barreira para passar, para chegar no que Deus queria. Entenda Jericó nessa noite como aquilo que Deus quer te entregar. A promessa estava garantida que eles iam chegar até Canaã. Você tem promessas para a tua vida, nós temos promessa para a obra de Deus. A promessa está garantida. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Espera pelo Senhor, tem de bom ânimo. Mas havia uma muralha visível, alta e que intimidava. Você às vezes tem uma promessa de Deus, um propósito de Deus para a tua vida. A obra do Senhor tem um propósito, uma promessa de Deus, mas tem barreiras que intimidam. Tem barreiras que fazem alguns duvidarem. E todos nós enfrentamos barreiras externas ou internas. O medo, a resistência, a incredulidade, as limitações. Mas como nós lemos versículo 1 e versículo 2, primeira atitude para vencer qualquer impedimento colocado pelo diabo, pelos inimigos. Porque nossa guerra é espiritual, não é humana. Reconheça a muralha, mas confie na promessa. Se no versículo 1 diz: ora, Jerusalém estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Ei, tem uma grande barreira. Mas no 2 Deus entra. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Não importa o problema do gigante da muralha, você já tem uma promessa de Deus. A muralha era real, mas a promessa era muito maior. A nossa dificuldade, as nossas barreiras são enormes, mas a promessa de Deus é sempre maior. O Senhor não ignora o problema. A fé não ignora a dificuldade, mas também não permitiu que ela definisse a circunstância que Israel estava passando. O que você passa hoje, o que você já passou, não define o teu futuro. Não importa. Perceba que antes da queda da grande muralha, Deus libera uma palavra de vitória. Eu quero profetizar que Deus libere sobre a tua vida nesta noite uma palavra de vitória. Eu quero profetizar que Deus está liberando sobre este lugar nessa noite mais uma palavra de vitória. Temos um Deus poderoso. Temos um Deus que não falha. Temos um Deus que não muda, imutável, infalível. Antes da queda, antes do milagre acontecer na tua vida e na minha vida, antes do milagre acontecer na obra do Senhor, Deus libera uma palavra de vitória. Fica ligado para receber. Abre os ouvidos para receber. Ouça o som que vem do céu. Ouça o que o Espírito Santo tem te falado, o que a palavra tem te prometido. Essa é a palavra de vitória. Antes de qualquer milagre, Deus antes libera uma palavra. E nós vemos então que a fé começa, o milagre e a fé começam pela palavra, não pelas circunstâncias. Enxergar a promessa muda a forma de você encarar o obstáculo. Você entende isso? Você tem uma situação muito difícil, impossível. Você está olhando para essa situação, vai ser diferente se você olhar para uma promessa.
Quem vê apenas a muralha se paralisa. Quem crê na promessa, avança. Quando você fica olhando para o teu gigante, você fica paralisado. Quando você olha para a promessa de Deus, você avança e vence. Toda vitória começa quando confiamos mais no que Deus disse do que nós vemos. Abraão, eu vou fazer de você um pai de uma grande nação. Como, Senhor, eu já sou idoso, 75 anos. A Sara, minha esposa, já passou seus dias de mulher. Não mais, né, de menstruação, para que você entenda, para que não tem como haver uma fecundação. Mas Abraão creu. A tua carne e a minha carne quer que nós olhemos para as circunstâncias. Deus quer que nós olhemos para a promessa. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Toda vitória na tua vida vai começar quando você confiar mais no que Deus fala do que as circunstâncias te mostram. Deus vai libertar o teu familiar, mas ele ou ela é assim. Deus vai te entregar uma grande vitória. Eu vejo uma chave na tua mão, mas eu não estou vendo nada, está tudo piorando. Deus vai te curar, mas eu estou sentindo a dor. Não é assim que muitos de nós nos movimentamos? Estamos olhando para a muralha de Jericó e não estamos vendo a promessa no versículo 2. Olha, eu já te entreguei, eu já te dei vitória. Você em Cristo é mais que vencedor. Isso não é triunfalismo, isso é verdade espiritual. O milagre só começa quando confiamos mais no que Deus fala do que naquilo que nós vemos. Mas é de qualquer maneira? Não. Tem estratégias. Tem obediência nesse texto. É um texto sobre obediência. Josué 6, de 3 a 5 diz: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Tem estratégia porque Deus quer fazer na tua vida. Obedeça às estratégias mesmo sem entender. Deus vai te pedir coisas, Deus pede coisas na palavra de Deus que você nunca vai entender. É para obedecer. Seja sensível ao Espírito Santo. Deus vai mandar você fazer coisas que você nunca imaginou, que você nunca pensou, que você não entende o porquê, mas Deus sabe. Tem estratégia de Deus chegando na tua vida. Tem estratégia, tem métodos para você alcançar Canaã. Mas para passar por Jericó tem que ter estratégia e obediência. Não é de qualquer maneira. A estratégia que Deus começa falando com Josué não tinha sentido militar nenhum. E você observa que enquanto eles rodeassem, enquanto eles tocassem as trombetas, os inimigos estavam vendo eles. Por que não atacaram Jericó naquele momento? Porque o inimigo só chega onde Deus permite. Ele pode até olhar para nós, para a nossa casa, para a obra de Deus, mas ele não pode se aproximar. Porque tudo está no controle do nosso Deus. Tudo está no domínio do teu Deus.
Você não tem que ter medo de ameaça de vizinho, de nada. Tenha medo. A estratégia de Deus não faz sentido. Deus não é o inimigo enganador. Quando Ele manda é porque Ele tem um propósito. Então obedeça 100% a estratégia que Deus fala no teu coração. Nós entendemos que marchar em silêncio, na maior parte dessa marcha de Israel, dos soldados e dos sacerdotes, parecia ilógico. Os soldados, os homens de guerra e os 7 sacerdotes, marchando em volta os 6 dias uma vez, em silêncio, parecia ilógico, mas era espiritual. Podemos entender que Deus não age segundo padrões humanos. Todo milagre é precedido. Antes vem obediência. Israel não discutiu, Israel se adaptou ao plano, ele apenas obedeceu o povo de Deus. Nós precisamos entender que Deus trabalha enquanto nós obedecemos. Mesmo quando não vemos nada acontecendo, o céu está em movimento. Você crê que o céu está em movimento sobre a tua vida, sobre a tua família nessa noite? Você tem esse entendimento espiritual, o céu está se movendo, porque você está obedecendo a Deus nessa noite. Você está honrando ao Senhor nessa noite. Mesmo quando nós não vemos. Muralhas não caem quando entendemos tudo. Mas é quando nós obedecemos tudo. Não é quando você procura tudo, Deus tem que te explicar por quê. Tudo Deus tem que te mostrar por quê. Deus não deu de porquê para o homem, Deus é o Senhor. Então as muralhas vão cair, não quando nós entendemos tudo, procuramos entender tudo, mas é quando nós obedecemos por completo. E do versículo 6 ao versículo 10 diz assim: Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E dizem ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente, o louvor era contínuo. Não era um silêncio total. Porém, ao povo ordenaram Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Esse texto nos ensina que nós precisamos aprender a caminhar em silêncio, na presença de Deus. O silêncio faz parte da nossa fé. Vocês não vão comentar sobre nada. Vocês não vão falar nada. Os sacerdotes vão estar tocando as trombetas, os homens de guerra vão estar à frente. O povo todo vai estar calado. Talvez você esteja perdendo vitórias porque você fala muito. Talvez você perca vitórias porque o inimigo consegue arrancar uma murmuração dos teus lábios. Isso é espiritual, igreja. Você libera palavras de maldição através do que você fala. Nós podemos até pensar, mas não podemos produzir a semente.
Não, o povo todo não vai gritar, não vai ouvir a voz de vocês, não vai sair uma palavra só da vossa boca. Espere em silêncio a vitória que Deus vai te dar. Espere em silêncio. Nem toda batalha vai ser vencida com um grito. Nem toda dificuldade no lar vai ser vencida com a palavra, com a voz. É com o joelho dobrado. É com clamor, é com oração diante de Deus. Nós às vezes somos muito ávidos a falar com homens e pouco com Deus. Acho que no meio desse grupo, homens e mulheres, não tinha quem quisesse falar. E eu creio que quando um olhava para o outro, se queremos milagre, precisamos ficar quietos. Não abra a tua boca para falar qualquer coisa. A ordem é rodear a cidade em silêncio. Mas silêncio exige uma confiança silenciosa. É você crer e esperar em Deus. É você viver como se não estivesse vendo nada. Sabe? Cara de paisagem. Está apertando, está doendo, está machucando e você está, glória a Deus, aleluia. Deixa a trompeta tocar, deixa o louvor subir. Deixa os guerreiros com as suas armas, porque a nossa posição, a posição do grupo é se silenciar. Algumas coisas exigem com uma confiança silenciosa nossa. Porque o silêncio evitava murmuração e distração. Você entende isso? Quem fala demais pode perder o foco. Se um começasse a comentar sobre o outro, sobre a cidade anterior de Ai, e uma falando com o outro, ele ou ela falando um ao outro, dizendo, você se lembra de Ai? Olha, nós fomos derrotados lá em Ai, porque Acã tinha pecado. É mesmo, né? Mas depois que Acã foi descoberto, Deus nos deu vitória. Estava distraindo. Foca. A muralha tem que cair. Mantenha em silêncio. Não abre a tua boca para quem não deve. Não. O silêncio ali ia evitar murmuração, fuxico, comentários até normais, mas desnecessários. Quem fala perde o foco. Deus ensina o povo a confiar mais do que comentar. Deus quer você confiando mais do que falando. Deus quer ver em suas palavras de fé. Vai tudo bem. Porque eu creio que, meu Deus, eu sei que Deus já liberou uma palavra de vitória sobre essa situação. Qual seria o comentário se o povo falasse? Com certeza, o tamanho de Jericó. Aprender a silenciar diante de Deus é um passo essencial para vencer muralhas. Silêncio é uma questão de maturidade. O imaturo tem que falar sobre tudo com todos. O maduro, ele seleciona. Ele discerne. O balconista da padaria da tua esquina não precisa saber dos problemas dentro da tua casa. Isso é uma questão de maturidade. Versículo 11 ao versículo 14 diz assim: assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entrando no arraial,
e ali pernoitaram. Levantando Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, louvor não pode parar. Homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Agora imagine, eles fizeram isso por 6 dias, e aparentemente nada aconteceu. Nada parecia que estava mudando na muralha. Você ora, você jejua, você caminha, você faz propósito, você... Por 6 dias, por 6 meses, por 1 ano, por mais anos. E parece que não está acontecendo. Mas assim como o silêncio, a perseverança, nos mostra a maturidade espiritual. Deus falou, eu vou obedecer e vou esperar o Deus fazer. Deus falou, então ainda que eu não veja, Deus está fazendo. Deus falou, eu vou dia 6 dias e voltar para o meu arraial, vou voltar para a minha casa, talvez com o mesmo problema, com a mesma dificuldade ou até maior. Então perseverança revela em você uma maturidade para esperar. Deus está demorando, irmãos, quem somos nós? Deus é dono do tempo. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. E Deus prova a nossa perseverança antes da vitória. Não se esqueça disso. Deus não entrega a vitória a ninguém. Eu ainda não vi sem antes provar a perseverança. Quer ser curado? Tem que ter perseverança. Quer ter uma família abençoada? Tem que ter perseverança. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que ter perseverança. Quer fluir no Espírito Santo? Tem que ter perseverança. Você começa e para. Você começa com um propósito, você põe diante do Senhor uma Jericó e desiste. Nós estamos na geração da desistência, que quer buscar a Deus por um tempo. Eu vou esperar 3 meses. Se Deus não fizer, sabe o que vai acontecer em 3 meses? Nada. Porque Deus não se direciona, Deus não permite que o homem determine tempos, estações. Por 6 dias rodeando, irmãos, e nada acontecendo. E você talvez esteja aqui nessa noite pensando, realmente, eu estou há 6 dias rodeando. E nada está acontecendo. Você tem no versículo 2 uma palavra de vitória liberada. Você vai gravar no teu coração, na tua mente, vai botar na tua casa, em todo lugar. Olha, eu já te entreguei Jericó, o seu rei, os seus habitantes, a cidade. Eu já te entreguei. Tenha Jericó o nome que tiver, maior é nosso Deus. Maior é o Senhor. Muralhas caem no tempo de Deus, não no nosso. Eles não podiam no primeiro dia derrubar aquela muralha. Eu já não podia ter feito aquele milagre que nós esperamos. Eu já não podia ter operado na obra do Senhor aqui, daquela forma que nós esperamos. Mas é no tempo de Deus. Essa é a maior prova da nossa fé. É o tempo de Deus e o tempo do homem. Mas o tempo dele, com certeza, é o melhor. Versículo 15 diz, estamos terminando. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma forma, do mesmo jeito, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes.
que isso quer nos ensinar? Obedeça até o fim, sem interromper o processo, sem abrir mão da obediência, sem abrir mão daquilo que Deus te falou para você fazer, daquela estratégia que Deus estabeleceu para você. O último dia exigiu deles a mesma obediência do primeiro. E talvez você nessa noite possa determinar, possa perceber, melhor dizendo, no primeiro dia eu dei uma volta com toda a vontade. Tem gente assim que começa e não termina. Os cursos, as escolas são prova disso. Toda a turma começa a 100%, daqui a pouco cai para 70%, até para 60%. Na vida espiritual também é assim. Você fez um voto a Deus esse ano e começa a rodear o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, agora no sétimo, são 7 vezes. Mas a obediência desse povo estava igual do primeiro dia. As obras desse povo, o amor desse povo estava igual ao primeiro amor, como Deus disse em Apocalipse: olha, você abandonou o primeiro amor. Você orava, você buscava, você lia a palavra, você falava do amor de Deus para as pessoas, você obedecia mesmo na dor, mesmo na luta, você não pensava em desanimar. O sétimo dia pede a mesma obediência da nossa parte, a mesma obediência que você tinha quando você se converteu. Porque quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos liberta do mundo e de Satanás. Nós queremos, eu vou fazer tudo que Deus mandar. Mas chega um tempo nós queremos escolher. Chega um tempo nós queremos tirar a caixinha de promessa. Chega um tempo nós queremos só o glacê do bolo. Chega um tempo nós queremos fazer na obra que for mais fácil. Ei, a obediência do sétimo dia tem que ser a mesma do primeiro dia, porque é no sétimo dia que Deus vai te dar vitória. Que o diabo mais tenta é quanto mais ele vê a gente perto da vitória e pessoas estão se aproximando da chegada da vitória. Jericó está quase caindo, o mundo espiritual sabe, você não sabe, mas o mundo espiritual percebe. Você entende isso? Aí ele joga laços, dardos inflamados para você desistir. Em qualquer área da tua vida. Já rodeou 6 vezes. Já perdoou tantas vezes. Já fez a mesma coisa tantas vezes. Agora no sétimo vai ser 7 vezes. Perceba essas insinuações do inimigo. Perceba essas sugestões do inimigo. Não abra mão da tua vitória. Não abra mão da tua obediência no sétimo dia. Observa que quando a vitória ia chegar, o processo foi maior. Irmãos, quanto mais a nossa vitória chega, mais nós somos apertados. Quanto mais a tua vitória se aproxima, mais o inimigo vai se levantar, porque ele sabe que a queda dele está perto. Ele sabe que a derrota dele nessa área, nessa vitória, esse milagre, nessa Jericó, está chegando. Então agora vai ser 7 vezes. E o cansaço não pode ditar o ritmo da tua fé. 7 voltas pede mais esforço, mais foco, mais disciplina do que uma volta. Talvez seja aquele crente disposto a dar uma volta. Eu dou uma volta, né? Eu caminho meia hora por dia. Com Deus tem que caminhar o dia todo.
Ah, uma volta eu consigo dar. Já paguei por hoje. Eu não entendo isso até hoje. Hoje está pago. Não entendo, mas tudo bem. Tudo que eu devo, Jesus já pagou na cruz. Então, eu não preciso caminhar. Então, 7 voltas agora exigem mais esforço, mais foco, mais disciplina. Você quer vitória, tem que ter muito esforço, muito foco e muita disciplina. Deus tem nos chamado para sermos uma igreja guerreira de soldados, amém? Temos que ter disciplina. Casa de Deus é um exército, é um quartel espiritual. Nós precisamos ser disciplinados em Deus, aliançados em Deus e uns com os outros. O processo completo prepara a vitória completa. Deus não pediu 6 voltas, Ele pediu 7 voltas. Ele não pediu para você crer um dia, Ele pediu para você ter uma vida de fé. Ele não nos deixou ao léu, ao vento. Antes disso tudo, marque isso. Deus liberou uma palavra de vitória. E qual palavra de vitória você precisa hoje? Em que área você precisa de uma palavra de vitória do Senhor? Você tem. Fé é nós tomarmos posse da palavra. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Eu entreguei na tua mão Jericó e aqueles que estavam prendendo Jericó. Que reis e valentes de Jericó nessa noite sejam derrotados, sejam queimados nessa noite. Que aquilo que impede a vitória do Senhor, a nossa chegada a Canaã, a chegada do nosso milagre, caiu por terra hoje. O que nós vemos depois é que Jericó, o povo de Deus, após avançar sobre Jericó, versículo 15, odiaram 7 vezes. O povo então, Jericó no chão. Eles invadiram Jericó. O que eles querem nos mostrar? Jericó já está em queda, derrubada. Mas você tem que avançar. Você tem que passar por ela. Você tem que tomar posse. Imagina o Senhor destruindo a muralha de Jericó. Israel só olhando. Tem gente só com a promessa. Segura na tua Bíblia que Deus já derrubou, que Deus já te entregou, Deus já te liberou e você só está olhando. Você não está tomando posse, você não está invadindo Jericó, não está vivendo as promessas que Deus já te deu. Não, nosso Deus jogou por terra toda Jericó. Mas Israel tinha que invadir e entrar, adentrar Jericó. Invade as promessas que Deus tem para a tua vida. Toma posse, começa a orar segundo a palavra. É uma prática espiritual saudável. Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Senhor, eu creio que os meus inimigos, arma forjada contra mim não prevalecerá, voltar pelo mesmo caminho. Eu tomo posse dessa palavra, eu invado Jericó. Imagina se outro povo invadisse Jericó. Vamos conjecturar. Não, Deus derruba a muralha, agora Jericó está totalmente aberta, totalmente
disponível para qualquer inimigo. Eu vi uma cidade vizinha invadir, Jericó ia perder, Israel ia perder. É você, é a igreja que tem que invadir. Somos nós que temos que invadir os campos, os ambientes que o Senhor já nos deu. Somos nós que temos que avançar como igreja. Somos nós que temos que crescer como o corpo de Cristo. Não adianta Deus derrubar uma Jericó na tua vida e você ficar só olhando. Deus te dá uma promessa no versículo 12, você ficar só olhando. Deus deu a promessa, já deu estratégia, você já fez, você já obedeceu, você rodeou 6 dias, você rodeou o 7º dia 7 vezes. Agora Deus te deu, você está olhando, entra. Hoje é dia de você tomar posse. Eu não estou te dizendo que você vai ter que ver um milagre. Você vai ver um milagre pela fé. Você vai ver Jericó caída por terra pela fé. Mas isso é fé. Isso é fé. O processo tem que ser total. Deus não daria essa grande vitória para o seu povo sem antes nos dar estratégias, formas, obediência e principalmente fé. Faça todo o processo com Deus. Não creia no Deus miojo. Sabe o que é Deus miojo? Deus instantâneo. Eu tenho que orar e Deus já tem que fazer na hora. Todo propósito tem um processo. É para que a vitória seja maior e a honra seja do Senhor. A ordem de Deus aqui para Josué, a ordem do Senhor para nós nesse lugar, não é preparar soldados valentes, armas poderosas. Não. Obediência, louvor contínuo, processo até o fim. 6 voltas, uma a cada dia, 7 voltas no 7º dia. E quando o Senhor fizer, e todas as vezes não nos reunimos, o Senhor está fazendo, é você avançar. É você avançar. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu não sei qual Jericó que você tem na sua vida pessoal. Eu sei das muralhas de Jericó que nós temos para vencer como igreja, como corpo de Cristo. Mas Deus nos chama na coletividade nessa noite, para nós avançarmos, para não olharmos para o tamanho da muralha, que é muito grande, mas o nosso Deus é muito grande. Não olhe para as dificuldades. Não se preocupe com o que está em sua volta. Vamos praticar essa ordem de Deus. Silêncio. Deus está trabalhando. Não desista do processo. Obediência, louvor contínuo. Os instrumentos não pararam de tocar os 7 dias. Obediência, louvor juntos, irmãos. Não tem muralha que resiste. Não tem muralha que vai resistir dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Se Deus vê obediência e louvor e silêncio. Como João conseguiu não pecar com os lábios? Será que nós conseguiríamos?
Peça a Deus essa maturidade, essa mudança. Deus faz. Deus faz. Você vai falar sim, mas no teu quarto, no secreto com Deus. Você vai falar o necessário com pessoas necessárias. Mas a nossa vida está oculta em Deus. A nossa vida está escondida em Jesus. Oh, aleluia! Você já recebeu a promessa hoje. Eu já te entreguei Jericó. Eu já te entreguei o rei de Jericó, os valentes, aqueles que estavam prendendo a tua Jericó, Josué. Eu já te entreguei. Haja espiritualmente, haja com autoridade espiritual. Vai para cima. Guerreia como homem, como mulher de Deus. Aleluia. 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 Nós tomamos posse de cada promessa do Senhor para nós. Tomamos posse de Josué, capítulo 6, versículo 2. Na nossa vida pessoal, na vida da tua igreja, do teu povo, da tua obra, nós tomamos posse. O Senhor nos entregou esse bairro de Santa Amélia. Deus já nos entregou essas almas que o inimigo está prendendo. Deus já entregou as famílias que se reúnem neste lugar e não estão aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que possamos permanecer no processo, em obediência, em louvor, em silêncio. Perdoa o meu irmão e a minha irmã quando não consegue ficar calado, quando não aguenta ficar calado. Nos ensina, Espírito Santo. Trabalha no nosso interior, Espírito Santo. Eu oro para que você esteja derramando uma unção de maturidade espiritual. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Vamos caminhar 6 dias. Uma vez. Vamos caminhar no 7º dia, 7 vezes. E não importa o que está acontecendo em nossa volta, nós estamos caminhando. Nós estamos rodeando, nós estamos em louvor, em obediência, em silêncio. E a tua palavra é fiel. Eu profetizo que vai acontecer na nossa vida o que aconteceu com Israel naquele momento. Nós vamos ver as mulheres no chão. O que era barreira agora é tapete para o teu povo passar. Prepara o tapete para o teu povo passar nessa noite, meu Deus. Prepara o tapete vermelho para o meu irmão e para a minha irmã. Entrar na vitória. Em nome de Jesus, toma posse, igreja. E quando você entrar, nós entramos agora, aleluia. Nós entramos em nome de Jesus. Nós entramos em Jericó, tomamos posse de Jericó. O rei, os valentes de Jericó já foram derrotados. Sai da nossa frente. Da portaria até o altar, do portão até a geração vinda, da calçada, do banheiro agora, meu Deus, no gabinete, nos corredores, na cozinha, em nome de Jesus. O Senhor já entregou os reis de Jericó, os valentes que não são valentes derrotados.
Meu Deus. Meu Deus. Oh, Senhor.